Bom dia, irmãos, que bom estar com você mais uma vez, reunido nesse domingo. Como eu sempre digo, né, nós estamos distantes fisicamente, mas unidos em coração no amor de Cristo, aquele que nos une. Amém? Glória a Deus, que bom poder nos reunir, né? O fato de não estarmos reunidos num prédio, o fato de não estarmos reunidos como igreja, isso não nos impede de louvarmos a Deus como igreja, cada um na sua casa. Afinal de contas, somos templo do Espírito Santo. Amém? Hoje vocês estão vendo aqui o cenário, como se eu estivesse dentro de uma janela, né? E hoje o tema deste dia é exatamente sobre isso. Janela de oportunidades. Semana passada eu falei sobre a última chance. E hoje eu quero falar sobre a janela de oportunidade. Amém? Enquanto você vai abrindo aí, lá no segundo livro de Reis, no capítulo 13, eu quero dar um tempinho para você mandar o link dessa mensagem para os seus amigos, para a pessoa que você gosta, para o seu colega do trabalho, para o seu colega da faculdade, para a sua colega lá da academia, enfim. Mande para as pessoas. A gente tem tido um retorno tão bom, irmãos. As pessoas têm nos dado um retorno tão legal do quanto essas mensagens têm abençoado algumas pessoas e têm atingido lugares, irmãos. Essas mensagens têm ido para a Europa, têm ido para o Japão, têm ido para o Oriente Médio, têm ido para outros estados, Nordeste, lá para o Rio Grande do Sul. Tantas e tantas pessoas têm sido até em Luxemburgo, irmão. Até lá em Luxemburgo, na Europa, tem gente que toda semana ouve a nossa mensagem e tem sido algo muito bom. Então faça isso, envie para as pessoas, abençoe as pessoas. O máximo que ela pode fazer é não ouvir. Mas se ela parar um tempinho para ouvir, no carro, no trabalho, no tempo de folga dela, enfim. Se ela parar um pouquinho para ouvir, ela vai correr um risco grande de ser abençoado. Assim como nós temos sido abençoados todas as semanas. Amém? Glória a Deus, que bom que você está aqui, que bom que a sua família está aí. E eu queria que você acompanhasse comigo lá no segundo livro dos Reis, capítulo 13. Nós vamos ler a princípio do versículo 14 ao versículo 19. Diz assim: estando Eliseu padecendo da enfermidade da qual havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu para visitá-lo. E chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. E disse o rei de Israel: pega esse arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. E disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. E prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Versículo 18: e disse ainda: tome as flechas. E ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deveria ter ferido. Então ferirás os sírios até consumir. Porém agora feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Pai querido, essa é a tua palavra, Senhor. Fala conosco mais uma vez, Senhor, de maneira especial, assim como tu tens feito, Pai, toda a semana. Pai, eu profetizo que aonde esta palavra chegar, Senhor, aonde essa palavra chegar, nos 4 cantos dessa terra, Pai, ela abençoará, ela trará ânimo novo, ela trará encorajamento àqueles que a ouvirem. Pai, abençoa cada um dos meus irmãos, Pai, cada um daqueles que estão neste momento, Pai, ouvindo esta palavra, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Irmãos, olha que coisa interessante, mais uma vez, e a história dos reis de Israel, dos reis de Judá, são histórias tão parecidas, né? E nós temos
tantas histórias de reis que reinaram muito bem, de alguns que reinaram muito mal, de alguns que andaram com Deus no meio do caminho, se perderam, outros que começaram mal e terminaram bem, outros que iniciaram e terminaram bem, outros que iniciaram e terminaram mal, e alguns que se perderam ou que nunca se encontraram diante de Deus. E aqui conta a história desse rei. Conta a história desse rei, um homem que, Jeoás, um homem que foi um mau rei. Foi um mau rei. Era um homem idólatra, um homem que não amava Deus, um homem que se desviou dos caminhos do Senhor, dos caminhos dos seus pais, um homem que não caminhava com o Senhor. E está aqui, para você entender o contexto, Eliseu era o profeta, era um homem de Deus, era um homem que trazia a palavra do Senhor ao rei e ao povo. Entretanto, Jeoás não ouvia aquilo que o rei dizia, não ouvia aquilo que Deus dizia por intermédio do profeta Eliseu. Era um homem rebelde, um homem mau, um homem que se desviou dos caminhos, se desviou do verdadeiro Deus para adorar deuses que não existiam, deuses que não respondiam. E aqui ele está vivendo, ele está sofrendo uma perseguição, o exército sírio está prestes a atacá-lo, e ele chega desesperado diante do profeta, porque no momento de dificuldade, no momento de luta, no momento em que ele se viu com as mãos atadas, ele vai até os seus deuses, mas os seus deuses eram deuses de metais, eram deuses de barro, eram deuses que não respondiam. Mas aí ele se lembra dos deuses, do Deus dos seus pais. Aí ele se lembra do verdadeiro Deus de Israel, e ele vai até o profeta, e ele clama: meu pai, estou sendo perseguido. E o profeta, ouvindo a voz de Deus, dá uma ordem a ele, dizendo: olha, pegue arco, pegue flechas, abra essa janela e faça do jeito que eu te mandar. E aí ele faz. E sabe, irmãos, olhando para a história de Jeoás, eu me lembro de tantas vezes eu passei, me deparei com situações assim, pessoas que infelizmente só buscam a Deus no momento de dificuldade, no momento de luta, no momento de perseguição, no momento de deserto, só lembram-se de Deus no momento que estão passando por um estreito, passando por uma dificuldade muito difícil na vida. E sabe, irmãos, é tempo nesses dias de voltarmos para Deus, mas não de voltarmos para Deus somente quando a coisa não estiver boa, ou somente quando a coisa estiver muito boa. Não, mas é tempo de voltarmos para Deus de maneira de estarmos sempre com Ele. Sempre, não dessa maneira: hoje eu estou bem, hoje eu quero, amanhã não estou bem, amanhã não quero. Não, nós precisamos ter um relacionamento com Deus, um relacionamento contínuo, constante. Não dá para se relacionar com Deus de maneira inconstante, somente quando eu preciso, somente quando eu estou passando por apuros, somente quando eu estou passando por dificuldades. Assim era Jeoás. Mas sabe, irmãos, Jeoás conhecia Deus, ele sabia quem era o Deus de Israel, ele conhecia quem era o verdadeiro Deus de Israel. Tanto é que no momento de agonia, no momento de dificuldade, no momento de pressão, ele vai até o homem de Deus, que estava velho, já estava morrendo. Você vê que logo depois desse texto, versículos à frente, Eliseu se despede, Eliseu morre, e ele sabia. Então ele lembrou: eu sei quem é o Deus de Israel. Se ele sabia quem era o Deus de Israel, por que ele se desviou? Por que ele foi seguir outros deuses? Se ele sabia. E muitos vivem assim nos dias de hoje. Sabem quem é o Deus verdadeiro, conhecem a Deus, mas infelizmente vivem atrás de um monte de outras coisas que os distanciam de Deus. Jeoás conhecia a Deus, Jeoás sabia a quem ele podia clamar, assim como eu e como você, nós sabemos a quem nós podemos clamar, nós sabemos a quem nós podemos levar as nossas súplicas, as nossas dificuldades, as nossas lutas, onde nós devemos depositar. Mas muitas vezes, muitos vão para todos os lugares, fogem para todos os lugares, mesmo
e nunca diante do altar de Deus. Nunca diante do altar de Deus. E como isso é triste, irmãos. Como isso é triste. Mas nós temos um Deus tão misericordioso. Nós temos um Deus tão generoso, que mesmo sabendo do nosso coração ingrato, mesmo sabendo que o coração do homem é um coração enganoso, nós temos um Deus que não resiste a um coração quebrantado. Nós temos um Deus que não resiste a um coração contrito, a um coração arrependido. E este homem chega. Ele havia tido experiências por intermédio do seu pai, que também foi um homem mau, que foi um homem que andou distante de Deus, mas um homem que muitas vezes, ao clamar pelo Senhor, ao clamar pela misericórdia do Senhor, o Senhor, por piedade, por misericórdia do povo, o atendeu. Sabe, irmãos, Jeoás, assim como eu e como você, ele sabia quem era o Deus verdadeiro. Ele conhecia o Deus verdadeiro, mas infelizmente ele desviou os seus pensamentos. Infelizmente ele desviou os seus pensamentos, o seu coração que estava em Deus, para deuses falsos. E eu e você precisamos tomar muito cuidado com isso. Eu e você precisamos tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. E sabe por quê, irmãos? Porque os nossos pensamentos se transformam em palavras e se transformam em atitudes. E as nossas atitudes se transformam em hábitos. E os nossos hábitos se transformam em caráter. E o nosso caráter determina o nosso destino. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. O que tem dentro dessa cachola aqui? O que está passando dentro dessa sua cachola aí dentro? Nós temos vivido dias difíceis, dias de más notícias, tempos estranhos. E aí a pergunta que fica para o meu e para o teu coração: o que tem passado aí dentro da sua cabeça? Quais são os seus pensamentos? Porque pensamentos transformam-se em palavras e atitudes podem se transformar em hábitos, e hábitos formam o nosso caráter, e o nosso caráter determina qual será o nosso destino. Temos falado o mês todo a respeito de legado. O nosso destino será formado pelo nosso caráter, e o nosso caráter formará o nosso legado. Então precisamos tomar muito cuidado como que estamos vivendo, o que temos pensado, quais têm sido as nossas atitudes. Quais têm sido as nossas atitudes? E eu quero tratar algumas coisas aqui. Esse texto nos ensina muitas coisas, muitas coisas. Sabe, irmãos, esse texto nos ensina que quando nós estamos passando por lutas, ainda que você não se sinta digno de buscar a Deus, ainda que você não se sinta digno de estar próximo de Deus, mas deixa eu falar um negócio para você. Jeoás se sentia assim, se sentia um homem pecaminoso, um homem que andava distante de Deus, um homem que adorava a outros deuses. Mas num momento de lucidez ele lembrou: existe um Deus verdadeiro, existe o Deus a que eu posso clamar e Ele pode me socorrer. E ele lembra disso, há uma luz diante dele, e ele corre até o profeta. Ele corre até o profeta e diz: meu pai, que essa era a tradição. Ele diz: meu pai, estou sendo perseguido. E o profeta dá uma palavra a ele. O profeta dá uma palavra e uma direção para ele. O profeta mostra o caminho para ele. E aí nós aprendemos algumas lições. E a primeira lição que eu aprendo aqui com essa situação é: peça ajuda e ouça a voz de Deus. Olha o que diz aí o versículo 14. Estando Eliseu padecendo de uma enfermidade, estava velhinho já o profeta, inclusive foi a enfermidade a qual ele morreu. Jeoás, rei de Israel, desceu para visitá-lo e chorou sobre ele, dizendo: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. E ele tomou o arco e as flechas. Ou seja, irmãos, o que eu aprendo aqui? Que no momento de desespero, no momento de dificuldade, no momento em que eu não sei o que fazer, eu preciso pedir ajuda e ouvir a voz de Deus.
É o momento que eu mais preciso parar, pedir ajuda e ouvir a voz de Deus. Quantas pessoas passando por dificuldades, passando por lutas interiores, lutas da alma, lutas físicas, lutas financeiras e tantas lutas, tentações, e não pedem ajuda. Querem caminhar sozinha, querem caminhar achando que podem vencer sozinha. Jeoás sabia que para ele sozinho era uma batalha perdida, ele estava distante de Deus. Entretanto ele lembrou, existe Deus em Israel, existe um verdadeiro Deus em Israel. Ele vai até o profeta, ele pede ajuda, meu pai, me ajude, eu não sei o que fazer. E aí logo na sequência, o profeta dá uma direção a ele, o profeta mostra o caminho para ele, o profeta diz, olha, faça isso, pegue o arco, pegue as flechas, abra a janela, eu vou te mostrar o que fazer. E ele vai, mas sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Mesmo diante da loucura dele, mesmo diante do distanciamento dele, mesmo ele estando desviado dos caminhos do Senhor, ele se volta para Deus, ele se arrepende, ele lembra, eu sei, em Israel existe Deus, em Israel existe um Deus verdadeiro. Ele volta para o profeta e diz, eu preciso de ajuda. Então o desafio para o meu coração nessa manhã, para o teu coração é, peça ajuda, meu irmão. Você está passando por luta, você está passando por dificuldade, seja ela qual for, o Senhor está dizendo, eu quero te socorrer. Eu quero te socorrer. Você está desanimado, você está passando por depressão, você está passando crises, eu quero te ajudar. Peça ajuda. É isso que Deus está dizendo. Peça ajuda. Não passe por essas batalhas sozinho. Ah, pastor, mas eu não me sinto digno. Ah, pastor, eu estou distante de Deus. Ah, pastor, mas eu nem tenho uma experiência com Deus. Jeoás nos ensina que mesmo distante de Deus, mesmo adorando a outros deuses, quando eu tenho um coração quebrantado, um coração arrependido, o Senhor não resiste. O Senhor não resiste. A partir do momento que ele lembrou, existe Deus em Israel, que ele se arrepende dos seus pecados e ele clama, Senhor, meu pai, me ajuda. Ele vai diante do homem de Deus, ele está clamando, eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso ouvir a voz de Deus. O Senhor responde e estende a mão para ele. Então a primeira lição que eu aprendo aqui, eu preciso pedir ajuda, e eu preciso ouvir a voz de Deus. Amém? A segunda lição aqui, olha o que diz o versículo 16 e o versículo 17. Disse o rei de Israel, pegue o arco, e ele o fez. Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse, abre a janela para o oriente. E ele abriu. E disse mais Eliseu, atira. E ele atirou e prosseguiu, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Olha que coisa maravilhosa. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Eu preciso fazer do jeito que Deus manda fazer. Sabe, irmãos, eu fico imaginando aqui, Jeoás talvez não estava entendendo nada. Que negócio é esse? Pega o arco, pega a flecha, abre janela e lança o flecha. O exército está vindo e eu lanço flecha. O exército dos sírios está vindo para me atacar. Eu vou lançar uma flecha aqui. O que vai acontecer? Que coisa doida! Mas era algo profético. Mas sabe o que ele fez, irmãos? Sabe o que ele fez? Ele ouviu a voz de Deus. Ele não tinha condição de contestar. Ele não tinha condição de dizer, mas por que fazer isso? Ele apenas obedeceu. Sabe qual é o grande problema do ser humano, irmãos? O nosso grande problema é que nós queremos ensinar a Deus. Nós achamos que sabemos mais do que Deus. E deixa eu falar um negócio para você. Deus não faz do nosso jeito, não. Ele faz do jeito dele. E muitas vezes o jeito dele é um jeito que eu vou ter dificuldade para entender. É um jeito que você vai ter dificuldade para entender. Quantas e quantas vezes Deus já não fez algo na sua vida que você ficou atônito? Você não ficou sem entender o que havia acontecido? Porque é o jeito de Deus, irmãos. Você achou que Deus faria de um jeito e Ele fez de outro. Você pensou que Deus ia agir de uma tal maneira e Ele agiu de outra. Porque é assim que Deus faz.
É assim que Deus faz. Ele faz do jeito dele. E nós precisamos entender isso. E principalmente obedecer a ordem. Nós queremos, Senhor, fala comigo, Senhor. Fala, Deus, fala, Deus. E clama, Senhor, fala comigo. E o Senhor fala. Por intermédio da palavra, por intermédio de um homem, de uma mulher de Deus. E aí, quando Deus fala, aí sabe o que acontece? A gente não obedece à voz de Deus. Deus fala, fica, o sujeito quer sair. Deus fala, vai, ele quer ficar. Deus fala, faz, ele não quer fazer. Deus fala, não faça, ele vai e faz. Não dá para entender. Ele clamou, fala Deus, fala comigo. Ele cantou, fala Deus. Mas nada. E Deus fala, Deus responde, mostra o caminho. Mas aí quando ele ouve a voz, ele quer fazer diferente. E aí é um problema. Eu preciso fazer conforme Deus mandou. Eu preciso tomar as minhas atitudes conforme Deus direcionou. É assim, se eu quero ser bem sucedido, se eu quero mudar a situação, eu preciso agir conforme a vontade de Deus. Amém? Olha o versículo 18, a partir do 18, 19 e o 20, olha o que diz aí. E disse ainda, tome as flechas, e ele as tomou. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra. E ele feriu a terra 3 vezes, e parou, cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, e disse, 5 ou 6 vezes você deveria ter ferido a terra. Então ferirás os sírios até os consumir. Porém agora só feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Ou seja, feririas os sírios até a batalha, até não sobrar nenhum. Mas agora os ferirá apenas 3 vezes. E aí versículo 20, morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Ou seja, o que acontece aqui, irmãos? O profeta dá uma ordem para ele. Olha, abra a janela, pegue o arco, pegue as flechas, fira a terra com essas flechas. Era algo profético, era uma direção que Deus havia dado para aquela nação, para aquela terra, para Israel, por intermédio do profeta. E o rei precisava fazer exatamente como o profeta estava dizendo. E ele faz, mas sabe qual é o grande problema, irmãos? Ele faz de maneira parcial. E quantas vezes no reino de Deus você não age de maneira parcial? Deixa eu falar um negócio para você aqui, ó. Nós precisamos agir em tudo na nossa vida e principalmente nas coisas que concernem ao reino de Deus. Nós precisamos fazer tudo de maneira excelente. O que faltou aqui para Jeoás foi fazer com excelência. Foi fazer com excelência. Ele fere a terra apenas 3 vezes. E o profeta se indigna, fala, olha, meu Deus, você deveria ter feito 5 ou 6 vezes, não apenas 3 vezes. Olha, se você tivesse feito de maneira excelente, você ia destruir toda aquela nação de inimigos. Agora, porque você fez apenas 3 vezes, a sua bênção será parcial. Apenas 3 vezes você ferirá essa nação. Apenas 3 vezes. Sabe, irmãos, o que eu aprendo aqui? Sabe o que eu aprendo aqui? Que tudo o que eu fizer, eu preciso fazer com excelência. Eu preciso fazer como se fosse ao Senhor. Aquilo que está lá em Colossenses no capítulo 3. Deixa, não precisa abrir não. Eu vou aqui para a gente ganhar tempo. Colossenses capítulo 3, olha o que diz. Versículo 23 e 24. Diz assim: tudo que vier a sua mão para ser feito, faça de todo o coração, como se você estivesse fazendo ao Senhor e não para homens, cientes de que vocês vão receber do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor, que vocês estão servindo. Ou seja, irmãos, tudo aquilo que eu faço para os outros, tudo aquilo que eu faço para o reino de Deus, eu preciso fazer com excelência, porque a palavra de Deus diz, é como se eu estivesse fazendo para Deus, e diz mais ainda, que eu receberei uma recompensa como herança. Olha que coisa maravilhosa!
Então, o que faltou aqui para Jeoás foi isso: fazer com excelência, fazer com entusiasmo, fazer com ânimo. Fazer com ânimo. Então, deixa eu falar um negócio para você, ó. As notícias que temos nestes dias não são boas. É pandemia, é gente doente, é a economia do país, tantas notícias ruins. Mas eu e você precisamos nos cuidar. Claro que nos cuidar. Precisamos tomar as nossas medidas de precaução, mas entender, irmãos, que Deus está no controle de tudo, e aquilo que vier à minha mão para ser feito, eu preciso fazer com excelência, eu preciso fazer bem feito. Assim que nós precisamos fazer. Então, tudo que você for fazer, principalmente aquilo que você for fazer na casa de Deus, no reino de Deus, faça com excelência. Mas não só no reino de Deus, lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, na sua casa, faça como se estivesse fazendo ao Senhor. Ao Senhor. Foi o que faltou para Jeoás. Ele recebe aqui a bênção parcial. Ele tinha tudo para receber a bênção completa, mas ele recebe aqui a bênção parcial. Sabe por quê? Porque ele foi preguiçoso. Ele fez a coisa meia boca, não fez como deveria ter feito. E o profeta se indigna e diz: poxa vida, você deveria ter ferido a terra 5 ou 6 vezes, apenas 3 vezes. Agora você vai receber a bênção parcial. Olha que coisa, olha que coisa. Nós precisamos fazer tudo que formos fazer com excelência, com ânimo novo, com toda a vontade, com todo o entusiasmo. Amém? E eu quero, já estou concluindo aqui. Olha o que diz o versículo 17. A parte A do versículo 17. E disse o profeta a ele: abra a janela. E ele abriu. Abre a janela. Irmãos, olha que coisa linda. Está dizendo aqui: abre a janela. Janela fala, Jesus lá quando esteve na terra ensinando nos evangelhos, ele diz o seguinte: eu sou a porta, ou seja, é o caminho, é a porta para que nós nos acheguemos a Deus. Mas janela é muito citada no Velho Testamento, lá em Malaquias também, é muito citada. Janela fala de oportunidades. Ou seja, então quando ele diz aqui, quando o profeta está dizendo para ele: olha, abra a janela, está dizendo para Jeoás: olha, eu estou dando novas oportunidades para você e para Israel, faça bem feito, não perca esta oportunidade. E Deus está dizendo para nós neste dia que Ele está dando novas oportunidades, está abrindo janelas para mim e para você. Existem pessoas que estão me ouvindo agora, que estão desesperadas, que estão passando por dificuldades, que estão achando que a situação não tem mais jeito. Mas olha, Deus está dizendo: eu estou abrindo janelas, eu estou dando novas oportunidades para você. Então esteja atento, aproveite estas oportunidades, estas janelas abertas que o Senhor está abrindo para você. Seja em qual campo for, Sabe, irmãos, quando eu preparava essa mensagem, eu lembrava e logo veio ao meu coração a respeito de janelas, que janelas representam oportunidades. E eu logo me lembrei, vocês sabem que eu gosto muito de futebol e eu sempre faço muita alusão ao futebol. E vocês sabem que os jogadores profissionais, o sonho de qualquer garoto no Brasil é se tornar um jogador profissional. E 1, alguma coisa por cento conseguem, acho que menos que isso, né? 0, alguma coisa por cento conseguem se tornar jogador profissional. Mas aí quando ele se torna um jogador profissional, e está jogando no Corinthians, no Santos, no Palmeiras, no Grêmio, no Flamengo, ele está lá nos maiores clubes do Brasil. E aí o que acontece? O que ele quer? Qual que é o maior sonho dele? Ir para o exterior, ir para a Europa, e ganhar mais dinheiro na China. O primeiro sonho é ir para a Europa, né? Mas se for para ir para a China, para o Japão, para o Oriente Médio, ganhar lá mais de 1 milhão de salário, é o sonho de qualquer jogador. Ele sabe que ele vai para lá ficar 2, 3 anos, ele já garantiu a 3ª geração dele. Então, e no Brasil existem 2 janelas, e podem ser chamadas também de janelas de oportunidade. A primeira
ela vai de 1 de março a 23 de maio. Então, nesse período, os jogadores e os empresários de jogadores, eles ficam alvoroçados, porque é o período que o clube tem para poder negociar o jogador, comprar e vender jogador, e é o período que o jogador tem para poder ser transferido para a Europa, para poder ser transferido para a China, para o Oriente Médio, enfim. Então eles sabem que no período de 1 de março a 23 de maio, ele tem aquela janela, por isso que chama janela de oportunidade de ser transferido. E existe a segunda janela, que essa é mais curta, que ela vai do dia 1º ao dia 30 de agosto. E o cara fica naquele período. Passando esse período dessas duas janelas, passou só na próxima janela. Passou esse período, ele não pode mais ser transferido. E isso, irmãos, para representar, para você entender o que é uma janela. Janela de oportunidade. Janela de oportunidade é isso, é um tempo, é uma oportunidade que o Senhor lança para mim e para você naquele momento, assim como fez para Jeoás. E eu e você precisamos estar atentos para aquilo que Deus tem para nós. E ouvirmos a voz dele e cumprirmos aquilo que ele nos ordenou com excelência, para que a bênção venha não parcial, mas que sejamos abençoados de maneira integral. A promessa para Israel a promessa para Jeoás essa nação vai destruir a nação dos sírios inimiga. Entretanto, como você não fez com excelência, ferirás o inimigo apenas 3 vezes. Como você não fez com excelência, ferirás o inimigo apenas 3 vezes. E depois, você continuando a ler o texto aqui, mais para frente, anos depois, os inimigos invadiram novamente, tiraram a paz do povo. Sabe, irmãos, o que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui, irmãos, que o Senhor está sempre disposto a ouvir a nossa voz. Quando nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos, quando nós chegamos diante deles e clamamos dizendo: Senhor, eu não sei o que fazer, Senhor, eu não sei mais que caminho tomar, eu não sei qual a direção tomar, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. O Senhor vem com a sua misericórdia, dá uma direção, dá uma palavra, mostra o caminho e abre uma janela. Agora, a partir do momento que ele abre esta janela, a decisão precisa ser minha. A partir do momento que ele abre essa janela, eu preciso decidir o que eu quero fazer. Eu preciso decidir qual é a minha atitude. E dependendo da minha atitude, eu vou ser ou não abençoado. A minha situação vai ou não ser resolvida. Não do jeito que eu quero, mas do jeito que Deus quer fazer. Então, o que nós aprendemos é isso. É tempo, irmãos, é tempo de olharmos para as janelas que o Senhor tem se colocado aberto diante de cada um de nós. É tempo de enxergarmos aquilo que Deus quer para cada um de nós. Amém? Você que está me assistindo agora, em qualquer lugar, é tempo de você olhar, de buscar a Deus e ver o que Deus quer para a sua vida. Talvez essa mensagem que você está ouvindo agora seja uma janela que Deus está abrindo para você. Talvez uma situação que você está vivendo agora seja uma janela de oportunidade para Deus te trazer algo maior, para Deus transformar a sua vida, transformar o seu casamento, transformar a sua vida financeira, a sua saúde. Agora, você precisa ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Ele tem te mostrado. E aquilo que Ele tem te mostrado, fazer com excelência. Israel e Jeoás tinham tudo para ser abençoados de maneira plena. De maneira plena. Entretanto, pelo fato dele não fazer a coisa com excelência, dele não obedecer com excelência, ele recebeu uma bênção apenas parcial. Sabe, irmãos, quanto mais obediente, quanto mais fiel eu for, mais abençoado eu serei. Quanto mais eu andar com Deus, quanto mais intimidade eu tiver com Deus, menos problemas e menos dificuldades eu terei. Eu entrarei menos em confusões. Sabe por quê? Porque Deus mostra o caminho, Deus mostra a direção. Jesus diz: eu sou a porta e não existe outra. Entretanto, as janelas demonstram para mim e para você que depois que nós entrarmos nas portas, as oportunidades,
elas são como janelas que Deus abre para nós. Quantas e quantas vezes aconteceu algo na sua vida que você nem esperava, aconteceu algo na sua vida que você nem sonhava, algo bom que você falou, isso veio de Deus, isso foi uma janela que Deus abriu, isso foi uma oportunidade que Deus colocou. Quantas e quantas vezes? Porque assim o nosso Deus, irmãos, nós temos um Deus generoso, um Deus piedoso, um Deus que sempre está com a sua mão estendida. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós quebrantamos o nosso coração e chegamos diante dele, Senhor, dá a sua direção, mostra para mim o caminho. Amém? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que está me assistindo agora, que está perdido, que está desanimado, que está às vezes vivendo alguma situação na sua vida. Talvez seja um pecado, talvez seja uma depressão, talvez seja uma enfermidade, talvez seja a falta de fé, o desânimo, seja lá o que for. Eu quero orar por você nesse momento, meu irmão. Quero orar por você nesse momento e quero te desafiar a fazer, mesmo desviado, mesmo distante, mesmo perdido, o que Jeoás fez. Buscou a direção de Deus. Ele, depois de ter corrido para tudo quanto é lado, e talvez você esteja assim, correndo para tudo quanto é lado, ouvindo um monte de coisa, e Jeoás fez a mesma coisa. Ele foi diante dos deuses dele e viu que os deuses dele não podiam responder. Mas aí ele lembrou, existe Deus, existe um Deus verdadeiro, existe um Deus em Israel. E eu quero dizer que existe um Deus hoje também, existe um Deus hoje que está assim, atento, para poder ouvir a sua súplica, para poder ouvir o seu desabafo, para poder ouvir a confissão dos teus pecados. E a partir do momento que você fizer isso, Ele vai te mostrar a direção. Ele vai te mostrar, olha, faça isso, não faça isso, vá para cá, não vá para lá, não vem para cá. Ele vai te mostrar. E quando você fizer, obedecer Ele com excelência, você vai ver que a janela que Ele abriu para você é uma janela de frutos eternos para a sua vida, de bênçãos eternas para a sua casa, para a sua família. Amém? Cuidado com os seus pensamentos. Cuidado com os seus pensamentos. Volto a dizer, porque os nossos pensamentos, irmãos, se transformam em palavras, se transformam em atitudes, e as nossas atitudes se transformam em hábitos. E os nossos hábitos formam o nosso caráter. E o nosso caráter vai nos levar ao nosso destino. E sabe qual tem que ser o nosso destino? O nosso destino é a eternidade com Deus. É a eternidade com Deus. Que pena que Jeoás não entendeu direito. Ele começou bem, pediu ajuda, começou a fazer o que o profeta havia mandado, mas não fez de maneira plena, não fez com excelência, e deixou de ser plenamente abençoado, ele e a nação de Israel. Mas eu tenho certeza, irmãos, que essas coisas foram escritas para mim e para você, para que nós não possamos errar, para que nós aprendamos com os erros do passado, e para que nós peguemos a direção certa, caminhemos na direção certa, para sermos plenamente abençoados, no santo nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus está escancarando janelas para a sua vida agora. Você está com depressão, você está triste, você está desanimado, você está com falta de fé. As janelas estão se escancarando sobre a sua vida agora, para mudar essa situação. Amém? Onde você está aí, feche seus olhos comigo, eu quero orar com você. Pai querido, eu quero orar agora. Quantas pessoas, meu Deus, nas suas casas, no seu trabalho, no seu carro, no seu celular, no seu smartphone, estão me vendo agora, Senhor. Estão aflitas, temerosas, com medo de todos os dias. Nós temos vivido dias difíceis, dias estranhos. Mas, Senhor, tantas pessoas que estão com o coração angustiadas, assustadas, temerosas, assim como o rei Jeoás. Mas, Pai, ele mesmo distante, ele mesmo longe de Ti, mesmo afastado de Ti, ele lembrou que existia um Deus. Ele buscou esse Deus. E a partir desse momento que ele buscou esse Deus, o Senhor o respondeu. O Senhor abriu janelas sobre a vida dele. Senhor, visita cada um agora, Pai. Cada um daqueles que estão me ouvindo agora.
aqueles que estão passando por lutas, passando por dificuldades, desde a menor luta até a maior luta, Senhor. E faz um milagre, Senhor. Faz um milagre. Pai, eu quero orar também por aqueles que estão internados, aqueles que estão sofrendo com a Covid, Pai. Eu oro pela nossa nação, Senhor. Faz um milagre. Faz um milagre, Senhor. No santo nome de Jesus. Visita, Pai, cada um, cada enfermo, cada um que está internado. E faz um milagre. No santo nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Espero que essa palavra possa trazer ânimo novo para a sua vida, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu queria dar 2 recadinhos, irmãos, para a gente findar aqui. Eu queria deixar 2 recadinhos importantes para vocês nessa semana, né? No dia 27 agora, sábado que vem, dia 27 de março, a mensagem vai ficar gravada, dia 27 de março de 2021, sábado próximo agora, nós teremos um drive-thru de doações aqui na nossa igreja. Eu estarei aqui com alguns irmãos, das 10 horas da manhã ao meio-dia. Você não vai nem precisar descer do seu carro. Você vai parar aqui no estacionamento, na porta da igreja. Nós vamos lá e vamos pegar o quê? Alimentos não perecíveis, alimentos de higiene pessoal. Vocês sabem que em todo culto nosso de ceia, todo primeiro culto do mês, nós fazemos, os irmãos trazem alimentos para que nós possamos abençoar outras pessoas. Como a gente não está tendo culto, então sábado agora, dia 27, das 10 ao meio-dia. Você que puder nos ajudar, irmãos, eu tenho certeza que vai abençoar tantas pessoas. E eu tenho certeza que você vai ser o mais abençoado, porque você vai estar abençoando outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe vocês e eu tenho certeza que será uma bênção, tá bom? Outra coisa, no dia, agora em abril, nós estamos dependendo aí, nós cremos que em abril, com a graça do Senhor, temos orado até o desafio da pastora Sueli. Todo dia ao meio-dia e às 18 horas nós temos orado, né, pela redução da contaminação do Covid, por arrependimentos de pecado, pelo mundo, né? Nós temos orado por estas 3 coisas e eu mandei o desafio lá para vocês. É um horário que dá para todo mundo, é meio-dia, ainda que você separe 1 minutinho lá, meio-dia às 18 horas. Então nós cremos que em abril esse lockdown vai diminuir, provavelmente nós voltemos com o culto, se for permitido, e nós vamos ter batismo. Então você que ainda não deu o seu nome para o batismo, você que conhece alguém que vai se batizar, passe o nome lá, passe essa pessoa, para que a gente possa já ir nos organizando, tá bom? Glória a Deus. Irmãos, e em falando hoje a respeito de janelas, de oportunidades, eu lembrei de um texto que eu uso tão pouco, né? E é um texto que as pessoas usam tanto, né, para falar a respeito de dízimos e ofertas. E eu usei ele poucas vezes, mas é um texto tão rico, né? Tão rico. Que é o texto lá de Malaquias, né? 3:10, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai de mim, nisto diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas, ó, aqui de novo, ó, falando de oportunidade, do céu, e derramar sobre vós bênção sem medida. Glória a Deus. Pegue aí na sua casa o seu dízimo, a sua oferta, crendo que Deus é poderoso, maravilhoso, generoso, misericordioso, para multiplicar aquilo que Ele tem colocado na sua mão. Eu sempre digo, irmãos, eu sou tão grato por pastorear uma igreja de gente simples, mas de gente generosa, gente que investe. Eu tenho certeza que dia 27 agora no nosso drive-thru, vai ter muito mantimento. Que o povo, todos os desafios que nós fazemos, no meio de um povo simples aqui, povo generoso, né? Assim como todo mês, nós temos cumprido todos os nossos compromissos. Porque nós temos gente fiel, gente generosa, gente piedosa, que tem investido no reino de Deus. Amém? Eu também já fiz o meu depósito essa semana, já transferi lá as minhas ofertas, meu dízimo, e tenho certeza que você fez também. Você que fez isso, está com seu comprovante aí no celular, ou você imprimiu o seu comprovante, ou está com a sua oferta, depois vai enviar ou vai depositar. Vamos orar e consagrar ao Senhor. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de podermos ofertar na tua casa. Para nós é um privilégio, para nós é uma alegria podermos ofertar na tua casa. Pai, eu peço sobre cada um que está me assistindo agora, aqueles que têm ofertado no teu reino, Senhor. Pai, multiplica, Senhor, multiplica o recurso de cada um deles. Acrescenta na vida deles, ó Pai, 100 vezes mais.
Oh, Pai, que essa palavra se cumpra sobre a vida deles, que as janelas dos céus derramam bênçãos sem medidas sobre a vida deles, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, uma semana abençoada, uma semana próspera. Eu profetizo bênção sem medida sobre a sua vida, proteção do Senhor, que o Senhor os cubra com o teu sangue, que o Senhor coloque teus olhos sobre ti e os abençoe no santo nome de Jesus. Um beijão e até já já.